Tem muita coisa para a gente falar, tem muita coisa para a gente contar. Hoje nós estamos fazendo um especial sobre Chico Xavier, um especial que deixou, assim, acho que todos nós emocionados. Acho que acontece com todo mundo, porque eu estava vendo uma entrevista em que os atores que participam do filme que Chico Xavier, que hoje chega às telas de cinema, eles dizem que se emocionaram. Alguns, o Paulo Goulart fala sobre isso na entrevista, uns sentiram cheiro de perfume. Né? Vocês viram na história da Dona Nena que o Chico, quando queria falar com alguém ou que alguém lembrasse dele, as pessoas sentiam um cheiro de flor, um cheiro de perfume. E alguns dizem que sentiram isso. Aqui na nossa equipe ficou todo mundo muito feliz e emocionado por esse programa, assim, falando sobre Chico Xavier. Deus nos concede a cada dia uma página de vida nova no livro do tempo. Aquilo que colocarmos nela corre por nossa conta. No dia 28 de julho de 1971, o país parou para assistir a primeira entrevista com Chico Xavier, autor deste pensamento tão lindo e profundo que eu acabei de ler. Era o programa Pinga Fogo da TV Tupi, uma entrevista que marcou época. Líder absoluta de audiência, Chico parou o Brasil e falou de questões polêmicas sobre o espiritismo. Pessoas de todas as crenças acompanharam o depoimento que ficou para a história do Brasil. É verdade que o Chico começou a ver espíritos aos 4 anos de idade e aos 7 já conseguia conversar com a sua mãe já morta no quintal da casa? É verdade que essa história nos foi confidenciada pelo Chico muito antes de mim, a muitas pessoas, e quando eu me aproximei dele, realizei as reportagens, essa primeira de 68, depois do Pinga Fogo de 71, como é natural, Claudete, algumas outras vezes eu estive com os seus familiares e com os seus conterrâneos. Eu entrevistei em 1991 uma série de pessoas que foram colegas de infância e juventude de Chico. Quando ele trabalhou entre os 8 e 12 anos de idade na primeira companhia de fiação e tecelagem de Pedro Leopoldo, os coleguinhas dele, meninos de 15, 16 anos, 6, 8 anos mais velhos que ele naquela época, estavam vivos e me contaram os episódios da vida do Chico na sua infância e juventude. E ele contava confirmaram para as pessoas, esse episódio. Ele contava para as pessoas que via espírito, que conseguia conversar com os espíritos? E por isso sofreu muito. Sofreu na escola, sofreu com a descrença dos padres na sua cidade, ainda mais um estado, né, mineiro e bem católico, como o Brasil inteiro, mas especialmente Minas. Né? Sofreu... Ninguém acreditava. Ninguém acreditava. Alguns familiares também achavam que ele estava ficando louco. Agora, o Chico Xavier era filho de pais humildes, né? Foi uma criança humilde, não vivia na riqueza, não teve tanto estudo. Como é que você encara isso, Chico Saulo? Xavier não passou de um curso primário. Eu sei que jornalista não tem religião, né? Não é nem espírita, nem católico, jornalista não tem religião. É repórter, eu sou repórter. É, repórter. Mas como uma pessoa extremamente humilde, que quase analfabeto, conseguiu tudo aquilo que o Chico Xavier conseguiu nessa vida? Foi coroinha durante vários anos, ele descreve isso em todas as falas dele e agradece o carinho e o respeito que ele teve por parte dos padres daquela época, né? Então, um casal, só lembro no momento do nome do senhor Perácio, um casal de espíritas, sugeriu que o Chico desenvolvesse a sua mediunidade. Até os 15, 16 anos de idade, eu estive nas práticas católicas e encontrei na pessoa dos sacerdotes grandes amigos. Em 1927, quando me afastei das práticas católicas, me despedi daquele que era particularmente um amigo para mim, o padre Sebastião Scarzelli. Pedi a ele que me abençoasse, que orasse por mim, que pedisse à Nossa Mãe Santíssima que me abençoasse. Ele prometeu que faria isto, porque ele sabia dos meus conflitos interiores, das minhas dificuldades. Então, desde 1927, quando eu abracei a doutrina espírita, com o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo explicado por Allan Kardec,
eu nunca encontrei hostilidade, nem má vontade da parte de sacerdote algum. Todos os nossos amigos católicos também sempre me trataram com muita bondade, com muito carinho, com muito respeito. Eu só tenho que agradecer aos nossos irmãos católicos pela bondade com que eles me trataram e me tratam até hoje. Fosse em Pedro Leopoldo, onde eu nasci, como aqui em Uberaba, onde eu já estou praticamente há 10 anos, vinculado à família espírita uberabense, onde eu recebo as maiores provas de estima e de bondade de todos os católicos e de todos os profitentes de outras religiões. Em 1927, no dia 8 de julho, numa sessão nesse centro espírita lá de Pedro Leopoldo, o Chico Xavier iniciou os seus primeiros trabalhos mediúnicos, as suas primeiras psicografias. Existia naquela época algum outro médium que trabalhasse assim, psicografando? Nós não conhecíamos nenhum. A literatura não registra nenhum fenômeno na psicografia naquela época. Muitos outros depois do Chico. Agora, não tem, eu acho, como duvidar, né? Porque uma pessoa quase analfabeta, só tinha um curso primário, sem muita instrução, e ele conseguiu psicografar quantos autores? Olha, quantos intelectuais? Quando eu fiz essa primeira entrevista com ele em 68, ele estava na faixa de 100 e poucos livros. Agora, quando ele morreu em 2002, já se aproximava de 500 livros. 500 livros? Se aproximava de 500 livros que foram traduzidos em vários idiomas, né? Em vários idiomas. Eu creio que haja tempo até de passar a sua produção um detalhe muito interessante. O meu Pinga-Fogo de 1971, o primeiro deles, foi publicado no Japão, numa revista distribuída no mundo inteiro chamada Oomoto. Esse programa foi transferido para uma linguagem chamada Esperanto, que é adotado pelos espíritas e publicado inclusive no Japão e em vários outros países. O Chico tem trabalhos deles em dezenas de países publicados. Em mandarim, né? Em vários idiomas. Em vários idiomas, quase 500 livros. E é verdade que tinha espírito que ralhava, assim, vamos dizer assim, com o Chico, porque ele não entendia direito o que o espírito queria dizer. Era intelectual demais, assim, para o entendimento do Chico. Ele conta isso e só ele, Chico, vale a pena recordar. Eu sentia, naturalmente, um grande prazer em ser instrumento daquelas páginas, conquanto eu não as entendesse muito bem, remitia diretamente pelo correio ao companheiro que partilhava comigo da mesma experiência, em 2 dias convencionados da semana. Então, ele também me mandava para Pedro Leopoldo, eu lia o que ele havia recebido, ele lia o que eu havia recebido e o livro continuou até o fim. Mas a esse respeito, eu peço licença para lembrar um caso interessante. Em 1931, quando eu ia fazer 21 anos, o espírito de Augusto dos Anjos sentia muita dificuldade em escrever por meu intermédio. Nesse tempo, eu trabalhava no armazém, e esse armazém me dava também serviço para cuidar de uma horta muito grande, com plantações de alho, porque o alho na região em que eu nasci é um fator econômico de muita importância. Então, depois das 6 da tarde, para mim era um prazer ir fazer a rega dos canteiros de alho, e os espíritos começavam a conversar comigo. Eu achava muito prazer naquelas horas, porque eu me isolava de todo o serviço do armazém para ficar plenamente à disposição dos espíritos amigos. Então ele começou a ditar uma poesia que está no Parnaso de Além-Túmulo, o primeiro livro da nossa mediunidade. Essa poesia se chama Vozes de uma Sombra. E ele começou a falar com aquelas palavras maravilhosas, muito técnicas. Eu, como regador, não me custava compreender. E ele falava e falava que gostava de escrever no campo e que aquela era uma hora em que ele queria ditar, para que eu ouvisse, para mim poder compreender na hora de escrever, porque muitas vezes escrevo também como médium ouvinte. Então eu sentia aquela dificuldade. Então ele falou assim comigo: olha,
você quer saber de uma coisa? Eu vou escrever o que eu puder, mas a sua cabeça não aguenta mesmo. Muito bem. E a poesia está no livro, mas só o que ele pôde. Mas era muito mais, era uma beleza. Ele falava de fótons, de coisas, de mundos, galáxias. Quem era eu para entender aquilo que estava voando canteiro de alho? Entre todos esses livros, eu acho que uma coisa que sempre emocionou demais, principalmente nós, mulheres, na vida do Chico Xavier, foi o alento que ele sempre trouxe a mulheres que perderam seus filhos, né? Não só mães que perderam os filhos, mas a pessoa perdia um ente querido e só encontrava esse alento, indo até Uberaba, nessa época já em Uberaba, visitar lá as obras do Chico Xavier. Você chegou a presenciar algum desses momentos, Saulo? Alguns momentos com várias pessoas, mas há uma pessoa muito próxima de nós, recém-desaparecida, que é a Nair Belo, muito sabe no meio profissional. A Nair Belo perdeu um filho quando estava ele com 20 anos de idade. Ele sofreu um acidente de carro aqui no Pacaembu, onde a família morava, e isso causou um trauma, como é natural, muito grande na mãe Nair Belo e toda a sua família. E no auge do desespero, do choro, da tristeza, Nair Belo é uma das pessoas que se valeu desse momento com o Chico Xavier. Foi a Uberaba e recebeu dele. São quase 500 livros, e como nós contamos, em vários países. Numa época, a verba disso ia para a Federação Espírita Brasileira e depois ele já determinava, então, algumas instituições, né, que ficariam com o dinheiro. E pelo que nós soubemos também, o Chico ganhava presentes. A pessoa deixava a herança para o Chico Xavier e o que ele fazia com esse dinheiro passava para quem precisava. Dizem que ele foi a pessoa que mais ajudou, não só com comida, com alento, com carinho, com atenção, com roupa, com o que ele podia os brasileiros. É verdade isso, Saulo? É verdade. E quer ver dois detalhes curiosos que raramente se comenta? E eu estou terminando mais um livro que eu quero lançar no fim do ano, na Bienal aqui em São Paulo, que vai se chamar O Nosso Chico Xavier. Eu conto em detalhes alguma dessa história. Uma coisa curiosa, 3 vezes por ano, o Chico Xavier reunia pessoas, através do seu grupo de trabalho, eles faziam uma pesquisa em áreas de pessoas carentes para oferecer remédio, roupa, comida e etc. Essa distribuição, que era feita 3 vezes por ano, em épocas diferentes, o Chico acompanhava de perto. Olha que coisa bem curiosa, eu nunca vi ninguém fazer isso. Então, estava marcado um determinado dia para a distribuição daqueles presentes àquelas pessoas necessitadas. Chegava as primeiras pessoas e o Chico começava a conversar e cumprimentar cada uma delas. Esse episódio isso durava geralmente uma madrugada inteira, um dia inteiro e às vezes ia até pela outra noite. Então, conforme as pessoas iam chegando, o Chico ia fechando a fila. Exemplo, tem 10, ele era o 11º. Tem 500, ele era o 501. Quando terminava a madrugada ou a noite, Claudete, o Chico tinha seguido uma fila de 1.000 ou 1.000 e tantas ou 2.000 pessoas e batido um papinho com cada uma delas. E algumas dessas, uma delas é a história do relógio, que muitos contam, não só eu, que ele ganhou de um cidadão agradecido um relógio caríssimo de ouro, mas em meio à passagem dele nessa tal fila, o cidadão muito pobre que estava na frente reclamou que perdia comumente a hora para ir ao seu trabalho porque não tinha relógio. O Chico não titubeou, tirou do bolso o relógio, que ele nem sabia quanto valia de ouro, e deu de presente para o cidadão. Então isso acontecia muitas e muitas vezes acontecia entre ele e as pessoas. Mas um fato que eu vou sintetizar para você, pouco divulgado, e isto marcou definitivamente o desinteresse do Chico pelas coisas terrenas, pelos valores, pelas joias. A família Caiado, famosa, importante lá de Goiás, em 1975 resolveu fazer uma doação para o Chico Xavier, uma fazenda de 100 alqueires em Goiás, próximo de Goiânia. O Chico não queria de jeito nenhum receber, mas, atendendo à solicitação de diretores da Comunhão Espírita Cristã, instituição que ele havia criado, ele foi lá e recebeu a fazenda. Terminado o ato de doação, isso está documentado, eu vou mostrar no meu próximo trabalho, terminado o ato de doação, das 100 alqueires extremamente valiosos em Goiás, o Chico pediu para fazer uma declaração em cartório.
E naquele mesmo instante ele doou a metade dessa propriedade para a Comunhão Espírita Cristã. A outra para que a família Caiado fizesse uma obra para atender crianças carentes em Goiás. Voltou para a sua Uberaba e fez uma carta pedindo o seu desligamento da Comunhão Espírita Cristã. E meses depois criou a Casa da Prece, onde ele trabalhou até os seus últimos dias. E que existe até hoje? Até hoje. Hoje tem a Casa da Sopa ainda em Uberaba? Tem, continua, a Casa da Sopa, toda a obra social em Uberaba permanece, com muitos amigos indo lá ajudar. Mesmo porque ele tem um filho adotivo, se não de papel passado, mas que sempre considerou e que mantém isso em Uberaba. O Eurípides Gino dos Reis está mantendo a obra até hoje, que era um desejo, um sonho de Chico Xavier. Como toda a família do Chico Xavier vive em Pedro Leopoldo, nenhuma tem praticamente nenhuma ligação mais com ele, coube ao filho de criação, o Eurípides, administrar a obra que está lá. Aliás, agora é um museu até Chico Xavier. Uhum. Muitos falam do filho dele, do Eurípides, que seria bem diferente do pai. As pessoas realmente não são iguais. Tá certo. Olha, daqui a pouco eu volto. Hoje um programa especial e falando sobre esse centenário de Chico Xavier, falando sobre esse mineiro de Pedro Leopoldo, eu diria de Uberaba, sei lá, né? Esse brasileiro do mundo, respeitado no mundo todo, o médium mais aclamado em todo o mundo e reconhecido. E para falar então desse programa aqui, o Pinga Fogo, o que aconteceu nesse programa aqui? Quem se mostrou ser Chico Xavier? Já você vai saber. Tivesse influência, se eu pudesse realizar alguma coisa em benefício da comunidade, e se eu tivesse a menor autoridade para fazer isto, eu apenas repetiria para mim mesmo e para todos os nossos irmãos em humanidade, de todas as terras e de todos os idiomas, aquelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque amor com esquecimento de si mesmo. Porque amor nada pedindo para si. O amai-vos uns aos outros foi superado pelo amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar alguém ou alguma causa sem pedir nada, sem esperar o pagamento nem mesmo da compreensão da inteligência do próximo, então trabalhar por uma humanidade mais feliz, por um mundo melhor, pela extinção das guerras e pelo incentivo do progresso em bases morais convenientes para que nós todos estejamos no melhor lugar possível, que possamos ocupar no campo da vida humana, servindo ao Pai, ao Criador, a nosso Senhor Jesus Cristo e a todos os princípios cristãos, ou mesmo aos princípios mais nobres de outras religiões, para que, com o respeito mútuo, possamos vencer todas as barreiras e amar como o amor deve ser consagrado entre nós. Isto é, amor sem recompensa, porque todo amor que é possessivo, infelizmente, ainda é um amor muito parente, de grande parentesco com o amor dos animais. Daqui a pouquinho a gente continua a falar de Chico Xavier, porque Chico Xavier era um homem bem humorado, viu? Todo mundo se refere a ele como uma pessoa que gostava de viver, gostava dos outros, né? Vivia feliz, bacana isso. Mas nós vamos continuar e vamos conhecer muito mais da vida do Chico na entrevista que eu fiz com o jornalista Saulo Gomes. Vamos lá? Ô Saulo, naquela época em que você convenceu o Chico a vir para São Paulo, dar uma entrevista ao vivo, sendo sabatinado por vários jornalistas, homens de comunicação, Reale Júnior, tantos outros, né? Ateu, católico, evangélico, judeu, tudo isso estava no programa. Exatamente. Sendo sabatinado dessa forma, ao vivo, num programa de televisão que tinha uma grande duração,
Você imaginava que após tantos anos fosse acontecer isso nos dias de hoje? Sabia que era um gesto de audácia muito grande de um repórter. Que tive uma luta muito grande para convencer os diários associados, os seus diretores, A colocar no ar. em especial do rádio e da televisão, de que o Chico podia vir ao Pinga Fogo. Um detalhe para quem não conheceu a época. Pinga Fogo era uma grande tribuna e um programa que só levava espírita. Só levava políticos. Um espírita pela primeira vez. E naquela época, Naquela né? época que o Brasil ainda ostentava o título 71. de maior nação católica do mundo. Já temos aí 38 anos. Pois bem, então eu esperava uma repercussão grande, reportagem polêmica, e realmente deu muitos comentários, mas na época eu tive a grande surpresa e a grande alegria perante os meus diretores. Eu ganhei na minha discussão e nós ganhamos todos na maior audiência da história da televisão brasileira até hoje. O espiritismo também ganhou. Agora, você saberia me dizer hoje se quem vocês entrevistaram, que você fez parte, né, dessa banca entrevistadora, naquele dia foi o Chico Xavier mesmo ou foi o seu mentor espiritual, Emmanuel? Que enrascada, hein, Claudete? O Chico anuncia na própria gravação que ele se sentia incompetente ou incapaz, despreparado, ele dizia assim, estava despreparado para aquela entrevista, mas que estava pedindo auxílio aos seus mentores, as palavras dele, aos seus mentores espirituais, em especial a Emmanuel. Para que me ajudem com as suas vibrações fraternas, de vez que eu estou aqui naturalmente muito receioso de cometer mais erros gramaticais e mais incivilidades do que aquelas que eu costumo praticar na vida comum. Estou confiante no Espírito de Emmanuel, que prometeu assistir-nos pessoalmente, entretanto sou um instrumento muito imperfeito e declaro com sinceridade que, ante as respostas que forem formuladas, responderei aquelas que ele puder encontrar em mim recursos para esclarecer. Mas, quanto a quaisquer outras perguntas de que eu não seja capaz para oferecer a ele a necessária instrumentação, eu rogo desculpas a todos. E de tudo que foi falado ali, coisas importantes, e vocês vão ver uns trechos hoje aqui em nosso programa, o que mais te chamou a atenção, Saulo? Como brasileiro, como jornalista? Como brasileiro, tudo me chamou a atenção. Mas há um episódio recente que você vai consultar aí, se não me engano está na página de 96 à página 99. Em 1971 foi feita a pergunta ao Chico, no programa Pinga Fogo, se o homem estava tentando chegar à Lua antes ou depois do momento oportuno. E o Chico assinala que era o momento do homem alcançar a Lua, e fazer descobertas na Lua, que pudesse possibilitar no futuro a conquista do espaço com bases instaladas na Lua. Mas nós hoje sabemos, depois de 5 séculos quase, mais de 4 séculos, a importância do feito. Então nós não podemos também acusar os nossos irmãos que estão se dirigindo à Lua para pesquisas que devem ser consideradas da máxima importância para o nosso progresso futuro, porque as despesas efetuadas com isso serão naturalmente compensadas talvez com a tranquilidade para uma sociedade mais pacífica na Terra, porque se não entrarmos, por exemplo, num conflito de proporções imensas, então na Lua é possível que o homem construa as cidades de vidro, as cidades estufas, onde cientistas possam estabelecer pontos de apoio para a observação da nossa galáxia. Essas cidades não são sonhos da ciência, essas cidades, naturalmente, com muito sacrifício da humanidade terrestre, podem ser feitas e provavelmente, vamos dizer,
vai se obter azoto e oxigênio e usinas, vamos dizer, de alumínio e formações de vidro e matéria plástica na própria Lua para a construção desses redutos da ciência terrestre. E provavelmente a água será fornecida pelo próprio solo lunar. Então teremos, quem sabe, a possibilidade de entrar em contato com outras comunidades da nossa galáxia. Então vamos definitivamente encerrar o período bélico na evolução dos povos terrestres, porque nós vamos compreender que fazemos parte de uma família universal, que não somos o único mundo criado por Deus. O próprio Jesus, a quem reverenciamos como nosso Senhor e Mestre, disse: há muitas moradas na casa de meu Pai. Portanto, nós precisamos prestigiar a paz dos povos, a tranquilidade de todos, com o respeito de todos, com a veneração máxima pela ciência, para que nós possamos oferir esses benefícios num futuro talvez mais próximo do que remoto, se nós fizermos por merecer. Eu acho, Claudete, que não tem 3 meses que o mundo foi informado pelo governo americano e pela NASA que acabam de retirar vários litros de água de uma região da Lua, possibilitando este avanço nesse momento da ciência, para que realmente, agora com segurança, o homem possa instalar sua base na Lua para conquistar o espaço. Vocês querem saber por que nesse momento, nessa foto, esse auditório está sorrindo, naquele dia tão marcante do programa, e porque o próprio Chico está assim tão descontraído? Essa eu vou pedir para ele mesmo contar. Conta aí, Chico. Em 1959, eu me dirigia de Uberaba, para onde eu me transferira recentemente. Eu me dirigia para Belo Horizonte, junto da qual está Pedro Leopoldo, a terra onde nasci na presente reencarnação. E então o avião decolou de Uberaba e fez uma breve parada na cidade de Araxá. Depois o avião decolou de novo e depois de uns 10 minutos o avião começou a se inclinar para um lado, para outro. Às vezes fazia-se uma pirueta e o pessoal começou todo a gritar e a pedir a Deus, pedir socorro. E eu estou ali acompanhando. Veio o comandante do avião e disse que não nos impressionássemos, que era um fenômeno chamado vento de cauda e que apenas chegaríamos um pouco mais depressa. Mas algumas pessoas disseram: mais depressa no outro mundo. Eu então comecei também a me impressionar, porque eu não sei qual é o nome técnico da evolução que o aparelho fazia. Uma pessoa entendida em aeronáutica saberá descrever o caso, dizendo os nomes em que um avião roda de cabeça para baixo, e nós íamos, e muita gente começou a vomitar e a gritar, a apertar o cinto. Aqueles amigos começaram a orar, senhoras começaram a fazer o terço, eu com muito respeito, mas quando vi aquela atmosfera eu comecei a gritar também. Eu falei assim: bem, todo mundo está gritando, eu também vou gritar, porque isso é a hora da morte. Então comecei a gritar: valei-me, meu Deus. Comecei a pedir socorro, a misericórdia de Deus, mas com fé, com escândalo, né? Mas com fé. Então, nisso, peço até permissão para dizer que alguém disse assim a um sacerdote católico que estava não muito longe de mim. Alguém disse: o Chico Xavier está ali, ele é médium e é espírita. E esse sacerdote, com muita bondade, disse: não, mas eu sei que o Chico tem pedido orações em muitos documentos, e o Chico está orando conosco no texto. Eu disse: graças a Deus, Padre, eu também estou orando. Mas comecei a gritar: valei-me, meu Deus. Então
Então aí entra o espírito de Emmanuel. Parece que é uma coisa... Ele entrou no avião? Parece uma coisa de anedota, né? Uma coisa de fantástico, mas é a verdade. Ele entrou no avião. Como mas vocês viram o espírito entrar? Então passou no meio do pessoal, e o pessoal não via como a maioria dos nossos amigos, naturalmente, não está vendo a presença dele aqui. Então ele me disse assim, por que é que você está gritando? Eu escutei o seu pedido, o que é que há? Porque aquilo já tinha mais ou menos 20 minutos, né? Eu falei assim, bem, o senhor não acha que estamos em perigo de vida? Ele falou assim, estão, e o que é que há com isso? Não tem muita gente em perigo de vida. Vocês não são privilegiados, né? Eu falei assim, tá bem, se estamos em perigo de vida, eu vou gritar. E continuei a gritar e falei, socorro, meu Deus! E o povo todo gritando socorro. Então, ele me disse, você não acha melhor parar com isso? Dar testemunho da sua fé, da sua confiança na imortalidade? Eu disse, mas e a morte? E nós estamos apavorados diante da morte. Ele falou assim, está bem, então você acha que vai morrer? Eu falei assim, o senhor não acha que estamos em perigo de vida? Eu disse, estão. Eu disse, está bem, eu estou com muito medo e estou apavorado. Como todo mundo, eu estou partilhando, eu também sou uma pessoa humana. Eu estou com medo também desta hora de morrer nesse desastre. Eu disse, tá bem, então morra com educação. Cala a boca e morra com educação para não afligir a cabeça dos outros com seus gritos. Morra com fé em Deus. Muito bem. Assim, eu quero só saber como é que a gente pode morrer com educação. Muitas pessoas dizem hoje que estão recebendo o espírito do Chico Xavier. Psicografam, né? Como se fosse o Chico falando, enfim, enviando essas mensagens. Dá para acreditar, Saulo? Eu não conheço pessoalmente, senão 2 ou 3 dessas pessoas. Eu, particularmente, não assino, não endosso. Eu não endosso. Creio que há pessoas bem intencionadas, dignas, honradas, honestas, que talvez até pensem que se reencarnar Chico Xavier, poderão se oferecer de forma mais segura, com mais crédito. Você não viu nada que comprovasse nada por enquanto? Eu não tenho absolutamente nenhuma prova sobre isso. Acredito na palavra das pessoas, cada um tem a sua versão. Eu, particularmente, não disponho de prova de que isso esteja acontecendo. Conversando com Dona Nena, que você também conheceu, 40 anos de amizade com o Chico Xavier, ela e o esposo, ela disse que não teve conhecimento nenhum de senhas secretas que o Chico Xavier teria deixado, segundo algumas pessoas, para que reconhecessem quando ele, espírito, se manifestasse. Você sabe dessa história? Olha, eu acredito, sabe por quê? Eu poderia dizer, se Chico tivesse deixado realmente determinada mensagem nesse sentido, eu tenho certeza absoluta que o casal Nena e Francisco Galvez seriam portadores. Você desconhece também? Eu desconheço. Uhum. Mas tem muitas coisas do Chico que ele conhece muito bem e vai contar pra gente daqui a pouquinho. Você sabia que Chico Xavier só dormia bem legal se tivesse um objeto ao seu lado, bem no travesseiro? Adivinha o que era? Você vai saber daqui a pouquinho. E já aqui no nosso programa, o ator Paulo Goulart fala da emoção de viver o repórter Saulo Gomes no filme que estreia hoje em várias salas de cinema do Brasil todo. Chico Xavier. Mas que nos perturbam profundamente a vida. E essas mensagens nos vacinam contra esses males íntimos. Oi, voltamos aqui a conversar nessa tarde gostosa em que nós estamos conhecendo tudo a respeito da vida de Chico Xavier com o Saulo Gomes, o repórter que mais conviveu com o Chico, não é? E responsável pelo Pinga Fogo, que agora, muito do que alguns já viram, talvez na sua família, que muitas pessoas lembram de assistir esse programa, em 71, 2 edições aqui na TV Tupi, e quem não viu vai ver a partir de hoje nos cinemas, né? Exatamente.
muita coisa que aconteceu na vida do Chico e os programas. Eu falei que o Chico gostava de dormir sempre com um objeto muito característico, assim, no seu travesseiro. Agora, por que eu não sei? Não sei se o Saulo sabe nos contar por quê. Sabe qual era o objeto? Conta aí, Saulo. Um par de sapatos. Mas por que o Chico colocava sapato no travesseiro ao lado dele? Sempre. Por quê? Aliás, no desaparecimento dele, no dia 30 de junho, quando ele faleceu, em sua casa, os sapatinhos dele, de sapatinho de quarto, né, estavam ao lado da cabeceira dele, como ele havia pedido e dormido ao lado do travesseiro. E no momento que ele morreu, o Eurípides e as poucas pessoas que estavam na casa perceberam a cena e mantiveram, e o quarto dele, que está hoje reconstituído lá, com lençol, a fronha, tudo que ele usava naquela noite do seu desaparecimento, no dia 30 de junho, continua ao lado. Mas o principal que chama a atenção das pessoas é o sapatinho que ele usava no quarto, que está Era uma ao lado. mania. Era uma mania. O Chico Xavier nunca se casou. Por que, Saulo? Ele comentava isso, não? Então, ele achou que o casamento dele tinha que ser com a caridade. Eu sempre ouvi dizer que o Chico não queria que as pessoas chorassem no enterro dele, ou até que soubessem de sua morte. E que ele gostaria de morrer num dia, assim, onde talvez outro evento estivesse acontecendo e que o brasileiro estivesse feliz. Não sei se é verdade isso, mas ele acabou falecendo bem no dia da conquista do pentacampeonato pelo Brasil. E o Brasil estava ali respirando futebol. Exato. E a alegria do futebol. É verdade isso, Saulo? Claramente, ele a mim, que me confidenciou muita coisa, ele nunca falou com as palavras como estamos colocando. Mas mais de uma vez ele deu esse tipo de colocação sobre a morte dele, dizendo: tá chegando minha hora, eu estou muito cansado. Mas quem sabe o Brasil, quando eu desaparecer, na hora do meu desencarne, em linguagem de espírita, quem sabe na hora do meu desencarne o Brasil esteja vivendo uma alegria, porque eu não fiz nada para ninguém chorar por mim. Confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Eu queria mandar um beijo aqui para o Saulo Gomes, que hoje vive no interior do estado e deve estar assistindo a gente hoje. Um beijo, viu, Saulo? Te gosto muito. Eu trabalhei com o Saulo Gomes durante muito tempo, também como repórter na Rádio Capital, aqui em São Paulo. Beijão, Saulo. Saudade já de você. Deixa eu falar com o Paulo Salgado. Gomes, Bom, muito querido. Eu muito também querido. trabalhei com ele. Você trabalhou, Na Record, Mas exatamente. você sabe que ele trabalhou com todo mundo, né? Exatamente. Porque ele já trabalha há Mas é uma muitos pessoa anos da em melhor televisão e qualidade, rádio. né, Um Cláudia? amor, adoro o Saulo. abraço, adoro. querido. Como gosto do Paulinho, que eu conheço há muito tempo, mas olha, eu vou dizer... O Paulinho tá igualzinho, gente. Não envelhece assim. É verdade. Paulinho, eu te conheço. Olha, eu costumo dizer que há mais de 20 anos. além da genética que deve ter favorecido, eu tomo cogumelo do sol. Esse aqui, Isso eu sei. Gente, é impressionante. Pro pique que eu tenho, aguentar o pique que eu tenho, só com cogumelo Você do sol. acorda que horas?
Eu acordo por volta de 7 horas da manhã. E vai até trabalhando? Por exemplo, dependendo do dia, até 10, 11 horas da noite. Nossa, olha, me aguenta, aguenta o Ratinho. Não vou falar os outros. Essa é boa. O Ratinho eu posso falar que é meu amigo. O Ratinho é gente boa. Não, aguenta os apresentadores. Lá tem que estar preparado pra tudo, né, Clau? Porque lá qualquer hora vem um botijão de coisa na tua cabeça, cheio de talco. Agora, mas aqui gente, não, é sacaninho. É verdade. Agora o legal é você em casa também tomar o seu cogumelo do sol. Você vai ficar de bem com a vida. Você ficou com a pele bonita, cabelo bonito, disposição. Tudo. A gente sente isso rapidinho. Você sabe que é interessante porque ele limpa você por dentro através dos potentes antioxidantes naturais, Clau. Por isso que a pessoa não pega doença fácil. Outra coisa também, né? Você sabe que algumas pessoas, né, não emagrecem exatamente porque estão cheias de radicais livres dentro do organismo. O organismo está desorientado, desequilibrado, debilitado. Você toma o cogumelo do sol e fica de bem com a vida. Agora, presta atenção, você que não conhece ainda o nosso produto, a gente faz o seguinte, a gente manda para você uma amostra grátis com 15 comprimidos em qualquer lugar do Brasil onde você estiver. É só você ligar para o telefone que a gente vai passar e você já peça a sua amostrinha grátis nos próximos 15 minutos. Vamos passar o telefone para eles, Cláudio? 0800 771 9999. Agora, o Pacotation tá maravilhoso. Você compra 12, o seu Mário manda mais 8, Cláudio. Opa, divide com os amigos, tá? São 20 frascos, gente. Agora o que é legal, você pode pagar no cartão, boleto bancário, a primeira só para daqui a 45 dias. Divido para você em 10 parcelinhas pequenininhas. Agora também tem outra. Se você preferir pagar no ato através de boleto bancário, tem um desconto que chega aí de 40% a 50%. Nossa. De R$ 1,80 o dia o custo-benefício cai para R$ 1,25. Com R$ 1,20 o que você faz? Negócio bom, invista gente. na sua saúde, Exato. não é verdade? Tem que investir mesmo. Um produto aprovado pela FDA, todo mundo sabe como é rigorosa, e Ministério da Saúde também. Anote, 0800 771 9999. Ele tá cada dia mais bonito. Quer ficar também? Cogumelo do sol. Um beijo, querido. Eu volto, Cláudio. Tá bom. Bom, gente, vamos voltar com o nosso programa especial. Vamos falar um pouco mais a respeito de Chico Xavier. Chico Xavier, o filme que estreia hoje, é uma adaptação para o cinema sobre a trajetória do médium Chico Xavier. No longa, o ator tão querido, ator espírita também, Paulo Goulart, interpreta Saulo Guimarães. O Saulo trabalhou com o Daniel Filho. Para homenageá-lo, o que o Daniel Filho fez na versão para o cinema? O programa Pinga Fogo tinha um mediador, era um debate com o mediador, né? E o Guimarães é quem fazia isso. E o Saulo foi o responsável por levar o Chico e repórter do programa. Então, ele fez uma mistura dos dois e ofereceu esse papel para o Paulo Goulart, numa forma de homenagear o Saulo Gomes. Bem legal, viu, Daniel Filho? E você vai ter oportunidade de ver agora o que o Paulo Goulart fala a respeito do filme, a emoção de estar fazendo, a história dele com o Chico Xavier. Mas antes disso, e você vai conferir também no cinema, se quiser, a partir de hoje ainda, eu quero agradecer ao querido amigo André Dias, da Rede Globo de Televisão, por ter liberado o Paulo Goulart para essa entrevista aqui pra gente, para o Manhã Gazeta. Obrigada, viu, André? Muito importante ter nesse programa Paulo Goulart. Nós, um período da nossa vida, moramos em Curitiba e faleceu um tio da Anissete muito querido. E quando a gente sempre se aproxima, de um modo geral, do espiritismo, por problemas dessa natureza. E houve toda uma iniciação nesse sentido com a Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas em Curitiba. Ali começou toda a nossa trajetória, isso tem mais de 40 anos. Anissete preside hoje aqui em São Paulo a Casa da Fraternidade, que é ligada à Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas, que é dirigida pelo professor Mauri Rodrigues da Cruz, em Curitiba. Ali no ginásio do Pacaembu, nas primeiras reuniões do Chico Xavier aqui em São Paulo. E tem uma história muito bonitinha, que muita gente envolvida e a gente lá esperando aquela coisa toda. E a Anissete, com pena do Chico envolvido, aquela coisa toda, começou a rezar para protegê-lo. Quando a Anissete foi atender, disse: obrigado, minha filha, você esteve orando por mim, não é? São essas pequenas curiosidades, se a gente conheceu o Chico nesse período. E toda a grande obra literária do Chico, que tem acompanhado os brasileiros, de um modo geral, que precisam de conhecimento, orientação. Conhecemos o Chico, tivemos o Chico outras vezes em Curitiba não, lá em Uberaba. E depois, no finalzinho da vida do Chico, já numa fase terminal. Então, acompanhamos sempre a trajetória do Chico, um grande exemplo de ser humano, de religioso, de mensageiro, enfim. Vou repetir tudo aquilo que as pessoas já falam de Chico Xavier.
você encontrar como se fosse uma pessoa é o Chico, a outra é outro processo tão imenso e tão vasto dentro de uma pessoa simples, aquele mineirinho inculto que você não dá nada por ele, mas com aquele ar, aquela energia, aquela aura tão maravilhosa. Todas as pessoas que tiveram contato direto com ele sempre saem extremamente energizados. E foi assim o nosso primeiro encontro, aquele que eu já contei do Pacaembu e depois lá, em realidade, em Uberaba. O Saulo, do meu amigo Saulo Gomes, e que no filme aparece como Saulo Guimarães, é uma homenagem também para o Almir Guimarães. Então, Daniel Filho uniu os dois, Saulo Guimarães. O Saulo trouxe o Chico Xavier para o conhecimento do público através da televisão, no programa Pinga Fogo, que era comandado pelo Almir Guimarães. E eu faço, de uma certa maneira, os dois num só. Até que ponto você está envolvido também pelos espíritos quando você está filmando? De modo geral, na vida toda nós estamos tendo essa relação, mas você tem que ter muito equilíbrio para não se deixar envolver por coisas dessa natureza. Claro que o Nelson Xavier, que faz o Chico Xavier na etapa madura, ficou muito envolvido, muito impressionado, e para ele foi muito, muito importante. O Ângelo Antônio já tem uma iniciação espiritual. O menino também. Cada um que tem a sua participação, não está acontecendo ali por acaso. E você tem um elenco maravilhoso participando. E, de um modo geral, todos eles com o pé nesta mesma filosofia de vida, que vai desde o Ângelo Antônio, passando depois por todos os outros. Tony Ramos, que se diz ateu, é uma das pessoas mais extraordinárias. Cristiane Torlone também. E por aí vai, Pedro Paulo Rangel, onde eu estava vindo do Rio de Janeiro com o nosso Ailton Graça, que faz também Cama de Gato. Diz, Paulo, eu faço um daqueles passageiros daquele evento lá do Chico Xavier, quando o avião começou, cai, não cai, cai, não cai. Digo, que coisa curiosa, não? Enfim, nós temos um elenco maravilhoso de todos aqueles que também têm um pé, uma crença dentro da existência, da alma e da transcendência. Quando você está fazendo, no caso, o Almir não tinha cabelo, o Saulo tem cabelo. Eu conheci os dois, muito mais o Saulo do que o Almir. Mas o mais importante quando você faz um personagem, e que no caso existiu, é a essência daquilo que está escrito. A gente procura interpretar baseado no que está escrito e da melhor forma possível, com a maior verdade possível. O ato de representar é o ato de ser. Quando você acredita, e a gente acredita, mesmo quando você faz vilões, mesmo, e eu já fiz alguns na minha carreira profissional, você tem que acreditar naquilo que você faz. Chico tinha que nascer em Minas Gerais, tinha que ser inculto, tinha que ser exemplo, tinha que ser puro, tinha que estar acima de nós. E assim foi, e assim é, e assim será. E assim ficará. Assista a Chico Xavier. Você vai gostar e vai lembrar esta lembrança dentro do seu coração e da sua alma. Obrigado a você também, Daniel Filho, pelo trabalho imenso que você teve em realizar e o orgulho que todos nós atores tivemos em participar de seu filme. Um grande abraço. Tchau. Você está escutando, Chico? Tem um espírito amigo aqui. Você já psicografou? Obrigada, Paulo Goulart. E se você em casa quiser conferir esse trabalho e o filme, hoje, a partir de hoje, estreando aí em vários cinemas em todo o Brasil, o filme de Daniel Filho, Chico Xavier, tá bom? E agora...